Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. O meu nome é Kaique, eu sou professor de História de vocês e hoje nós veremos o conteúdo para o 7º ano, para ser mais específico, a matéria das reformas religiosas. Bora lá? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, antes que eu comece a matéria das reformas religiosas, espero que vocês saibam que essa matéria ela será totalmente de história e economia. Ela não é uma matéria de religião e nem afins. Eu tratarei aqui com vocês neste vídeo especificamente a matéria voltada ao conteúdo histórico, as transformações históricas e econômicas que aconteceram na Europa durante o período das reformas religiosas. O meu objetivo é que vocês aprendam, e é por isso que eu sou o professor, e com isso vocês aprendem a ter mais informações sobre determinado conteúdo e também por ela ser uma matéria obrigatória na aula de história, ok? Sem mais delongas, nós iniciaremos. Bom, as reformas religiosas, elas têm como definição um movimento de caráter religioso, ocorrido inicialmente na região da Alemanha. Lembrando que a Alemanha ela não era um país até 1871. A partir de 1871 nós consideramos a Alemanha apenas um país. Essa região da Alemanha era formada por vários estados, como a Prússia, a Baviera, dentre outros. A partir de 1517, que teve início as reformas religiosas, que foi responsável pela quebra da unidade da Igreja Católica. Lembra que durante a Idade Média, quem mandava na Europa basicamente era essa igreja, a Igreja Católica, e pelo surgimento de uma nova religião cristã, o protestantismo. E alguns dados sobre o protestantismo que nós temos nos dias atuais é que o protestantismo, hoje é uma das 3 principais divisões do cristianismo, junto com o catolicismo e a ortodoxia, sendo a segunda com maior número de adeptos e a última a ser criada. Bom, com mais de 900 milhões de adeptos, ou seja, 900 milhões de pessoas que seguem o protestantismo, em todo o mundo compreende aproximadamente 14% da soma de todos os cristãos. Bom, como que foi a situação da Igreja Católica na Idade Média? Nós sabemos que a Igreja ela era a senhora feudal mais poderosa durante esse período que nós compreendemos de 476 d.C. até 1453 d.C. Como foi estudado durante o feudalismo, a Igreja Católica era a igreja que mandava e desmandava dentro da política, social e economia durante o feudalismo. O poder religioso, basicamente, na Idade Média, era o catolicismo, e ela foi a religião predominante na Europa. Ser católico era a mesma coisa de respirar, era tão comum para todos, chegava a ser 99% de toda a população europeia. A igreja também ela teve o poder econômico, ou seja, ela possuiu mais ou menos 1/3 de todas as terras da Europa. E o poder político também, a igreja ela interferia diretamente nos assuntos dos reinos e dos feudos. O poder cultural é voltado que a igreja controlou as artes, ciências, educação e comportamento das pessoas. E aqui com isso na igreja, durante a Idade Média, nós temos uma noção de como ela foi poderosa. Quais são os fatores que levaram a Igreja Católica à decadência? Bom, em 1054 d.C. vai acontecer o grande cisma do Oriente, ou seja, o grande rompimento do Oriente. Qual foi esse rompimento? Vai ser a divisão do cristianismo em 2 religiões, a católica apostólica romana, e a ortodoxa. Então a igreja cristã ela se dividiu, o cristianismo se dividiu em 2 religiões. Temos em 1309 d.C. o outro cisma, o grande cisma do Ocidente, que aqui o rei da França, Filipe IV, e ele tinha um apelido de O Belo, realmente, que ele era muito bonito, sua feição. Ele queria aumentar o seu poder na França. E o rei Filipe IV, então, ele sequestra o Papa e leva de Roma para a França.
E aí vai ser considerado chamado de cativeiro de Avião, porque Avião era a cidade onde o Papa estava. Bom, o Papa ele não ficava preso, como vocês imaginam, numa cela com correntes, não, nada disso. Ele ficava em um castelo grande, ele às vezes dava volta numa cidade. Não quer dizer que ele ficava preso dentro de uma salinha curta, não pense assim. Ele tinha todas as suas mordomias, porém ele não tinha as regalias como quando estava em Roma, na sua cidade, a cidade papal. Aí é claro que o Papa ele vai morrer de desgosto e Filipe IV ele nomeia um bispo, seu amigo francês, como Papa. Porém, em Roma, os bispos da Igreja Católica eles não aceitam essa nomeação do rei e vão eleger um outro Papa. E aí o mundo católico ele vai ficar maluco. Ele terá 2 papas e 2 sedes ao mesmo tempo. Um papa que morava em Roma, que era eleito pelos bispos, e aqui ele era considerado o Papa legítimo, e também nós temos o segundo Papa, o Papa de Avião. Imagina que bagunça a gente ser católico durante essa época, se o Papa da França, que morava na cidade de Avião, mandasse a gente rezar, vamos supor, 10 Pai Nossos, e já o outro Papa de Roma pedia para rezar um, nossa, a gente ia ficar, qual será que a gente segue? O de Roma, o da França? Então vai acontecer vários problemas dentro da fé católica durante esse período. E só em 1417, depois de Cristo, vai ter o fim do problema, ou seja, aí eles entram no consenso e vai haver apenas um Papa e uma sede em Roma, na cidade do Vaticano. Bom, outros fatores que levaram a Igreja Católica à decadência vai ser 3. Século XIV, de 1301 até 1400, vai ter uma crise do feudalismo, ou seja, aparecem pestes como a peste negra, a fome por causa de plantações que não colheram tão bem como esperados, as guerras, a Guerra dos 100 Anos, a França contra a Inglaterra. Isso daqui vai minar muito o poder da Igreja Católica, e a Igreja começa a perder o controle dentro da sociedade. Já no século XIV também, e no século XV e no século XVI, tem a formação dos modernos Estados Nacionais, que aqui, como nós estudamos, o rei ele adquire muito poder dentro do seu reino. Então, é claro que o poder da igreja ela vai decair, ela vai perder dentro desses mesmos reinos. Também terá, 5, o renascimento cultural. Aqui mudou a forma das pessoas pensarem. Surge o racionalismo e o espírito crítico, ou seja, na Idade Média o foco era Deus. Agora, com o renascimento cultural e na Idade Moderna, o foco vai ser o estudo do ser humano, seus sentimentos, o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele deixa de ser. E também as pessoas começam a questionar inúmeras posturas da Igreja Católica, como nós veremos à frente. 6. Algumas práticas irregulares da igreja também levaram à sua decadência, como o excesso de luxo por parte do alto clero. Os bispos, os arcebispos, eles gostavam muito do luxo, e isso é contra os ensinamentos de Cristo. Cristo ele prega o bem ao próximo, que você deve ajudar sempre ao próximo. Aqui, a própria alto clero ele ia contra essas questões estipuladas por Cristo. Então, algumas práticas da igreja irregulares, elas levam à sua decadência. Nós temos também o total despreparo do clero, inclusive cargos mais altos eles eram comprados por pessoas. Teremos o nepotismo, que é o emprego exagerado de parente. Simonia, que é a venda de objetos sagrados, inclusive eles chegavam a vender inúmeras caquinhos de madeira, de telha, dizendo que eram sagrados. Teremos as indulgências, que é a venda do perdão divino. Pessoas chegavam, o senhor feudal, falava: olha, eu participei, padre, de inúmeras cruzadas, eu matei pessoas, mas eu estou triste e eu tenho medo de ir para o inferno, como está no final da minha vida, o que eu posso fazer? Aí certos membros da igreja ofereciam valores em dinheiro para eles pagarem, e aí é claro que eles acreditavam que iriam os senhores feudais para o céu.
Também surge a imprensa, ou seja, a imprensa gráfica, que aqui vai baratear os livros, tornando-os mais acessíveis. Um exemplo é a Bíblia. Antes, para você copiar uma Bíblia, chegava a durar anos. Com o surgimento da imprensa, esse mesmo livro, que é o mais vendido na história da humanidade, é questão de semanas ficar pronto. A igreja condenava as práticas burguesas também, como o lucro e mais a usura, ou seja, a usura é a cobrança de juros altos. Bom, e também as divergências dentro da própria igreja. A igreja, ela tem dois nomes principais de filósofos, que um deles é o Santo Agostinho, que ele defendia a predestinação e também dizia que apenas a fé salva a alma da pessoa. Aqui vocês estão olhando a representação artística do Santo Agostinho. E já do outro lado, o Santo Tomás de Aquino, ele defendia o livre-arbítrio e também ele considerava muito a salvação da alma da pessoa viria através da fé e da obra de caridade, ajudar os pobres, dentre outras coisas. Olha a diferença dentro da igreja, as divergências que tem. Por um lado, um defende a predestinação, o outro já defende o livre-arbítrio, eu sou livre para fazer o que eu quero. E de outro lado, somente a fé salva. E por fim, o outro diz que através da fé e obras de caridade salva. Então, duas dualidades. As pessoas dentro da igreja elas não sabiam muito bem em quem recorrer. Teremos também os movimentos contra a Igreja Católica. O primeiro movimento contra a Igreja Católica vai se dar em 1380 d.C. Um rapaz chamado John Wycliffe. Ele era líder e professor de teologia na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele traduziu a Bíblia para a língua inglesa, inclusive questionava muito o luxo do alto clero e suas indulgências. E, por fim, ele vai ser excomungado, vai ser mandado embora da igreja. Vão passar o rodo neste rapaz. E o segundo movimento que nós tivemos contra a Igreja Católica vai se dar em 1410 d.C. O John Hus, que ele era líder desse movimento, e ele era professor de teologia, ou seja, o estudo de Deus, né? Ele é professor de Deus nessa matéria de teologia, na Universidade de Praga. Praga é uma cidade na República Tcheca, na Europa Central. Ele questionou o luxo, as indulgências e atacou fortemente a corrupção dentro da igreja, como a nomeação de cargos através do dinheiro. Porém, em 1415, o John Hus foi condenado à morte. E nós teremos o terceiro e o mais conhecido movimento contra a Igreja Católica, que será o Martinho Lutero. E aqui o Martinho Lutero e seu movimento reformista. Como vocês podem reparar, a imagem desse senhor é a de Martinho Lutero. Bom, o Martinho Lutero, ele, como eu disse, será o mais conhecido, porém ele não foi o primeiro movimento de reforma dentro do cristianismo. O Lutero, ele nasceu na Saxônia, que era um estado alemão, em 1483 d.C. Ele era de família média, uma família que já tinha um certo valor econômico bem tranquilo, eles não passavam nenhum tipo de necessidade, e por conta que seu pai ele era dono de uma mina de ouro na Alemanha. Inclusive, essa mina, o seu pai, o pai de Martim, ele vai financiar os custos dos seus estudos. E o próprio Martim, ele vai cursar filosofia e começou a fazer direito. E um dia numa noite que ele estava voltando para sua casa, houve uma tempestade muito forte. E aí ele pensou que ia morrer nessa tempestade e fez uma promessa. Se sair vivo, abre aspas, né? Se sair vivo, entra para uma ordem religiosa. Ele fez essa promessa para Deus. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu achar um lugar seguro. E aí passou a chuva. Depois ele conseguiu sobreviver nessa chuva muito forte. E aí Lutero ingressa na ordem dos agostinianos. E aí ele vai estudar teologia e torna-se um mestre em teologia. Bom, e aí também, com o passar do tempo, ele passa a dar aulas de teologia na Universidade de Wittenberg, que é na Alemanha. Martinho Lutero, em
10 depois de Cristo, tinha o sonho de conhecer Roma. O sonho das pessoas que viviam na Europa durante este período era conhecer a cidade papal, conhecer o Papa. Só que chegando dentro da cidade de Roma, ele vai ficar muito decepcionado com a venda de indulgências, que ele achou imoral acontecer esse tipo de questão. Ele vai voltar para a Alemanha criticando diversas práticas da Igreja Católica. Aí, passando o tempo, em 1517, o Papa Leão X ele queria ampliar a Basílica de São Pedro no Vaticano. E ele manda o monge João Tetzel, foi à Alemanha cobrar indulgências, cobrar dinheiro para conseguir reformar a Basílica de São Pedro. O Lutero ele eleitou o arcebispo da sua região, e não lhe deu bola. O arcebispo fez de conta que não era com ele. Chegando no dia 31/10/1517, o Lutero ele vai escrever um documento com 95 teses para a Igreja Católica. A lenda diz que ele pregou esse documento na igreja de Wittenberg, porém isso é mentira, não é verdade. Suas ideias se espalharam pela Alemanha graças à criação da imprensa, e essas teses, no início que ele escreveu essas 95 teses, era apenas para discutir algumas práticas da Igreja Católica que ele acreditava ser erradas e não doutrinar. Em 1520, o Papa Leão X ordena que Lutero se retrate. Falou: Lutero, peraí, como é que você começa a escrever essas coisas da igreja? Você não pode fazer esse tipo de coisa. Porém, é o que não aconteceu. Lutero ficou quietinho na dele. O Papa Leão X manda uma bula, que é um documento papal, assinado pelo Papa, excomungando Martinho Lutero, mandando embora o Martinho Lutero da Igreja Católica, que ele era um monge. O Martinho Lutero pega esta bula, ele rasga na frente das pessoas na cidade de Wittenberg. E aí, em 1521, o Papa Leão X e o imperador Carlos V, que era o Sacro Império Romano Germânico, que era o maior imperador dentro da Alemanha, ele organiza um julgamento para o Lutero. Falou: peraí, como é que a gente vai deixar o Lutero tranquilão, de boa? E aí o julgamento será considerado a Dieta de Worms, que foi na região de Worms, na Alemanha. Esse tribunal era o tribunal da Santa Inquisição. Lembrando que a Santa Inquisição foi criado pela igreja para combater as heresias. Disseram que Lutero ele era perturbado e ouvia inúmeras vozes. Porém, o Lutero confirma as suas ideias, e antes da condenação, uma tropa salva Lutero, e essa tropa era do príncipe Frederico da Saxônia. Aos 45 do segundo tempo, o Lutero ele vai ser salvo. Bom, quais são os interesses dos príncipes? Inclusive, esse príncipe salvar Lutero, ele queria anular o poder da Igreja Católica em seus domínios. A igreja ela dominava muito. Ao momento que Lutero começa a criticar a igreja, ele vê os príncipes, eles conseguem ver uma oportunidade de pegar o Lutero e levar para o seu lado. É claro que vai haver um interesse muito grande político e econômico. E Lutero ele fica protegido no castelo do príncipe Frederico. Ele vai traduzir a Bíblia para a língua alemã, inclusive é a primeira língua traduzida nessa língua, e deu a primeira Bíblia do alemão para o príncipe Frederico, que ele vai ficar extremamente contente. E morre com 62 anos, com diversas críticas e polêmicas durante a sua vida, o Martinho Lutero. Aqui eu coloquei para vocês as 95 teses. É claro que nós não conseguiremos ler, porém foi desta forma que o Lutero escreveu suas teses. E a Basílica de São Pedro, que fica na cidade do Vaticano, se acaso alguém um dia for, espero que vocês aproveitem bem, que é um local histórico. Além de histórico, ele é muito bonito e religioso. Bom, quais são as teses de Martinho Lutero? É claro que eu não vou colocar as 95 teses, porém eu decidi colocar 5 para vocês saberem um pouquinho mais sobre essas teses. Bom, a primeira, que somente a fé salva, não precisa fazer obras de caridade para salvar ou alcançar a salvação. 2. Martinho Lutero acreditava que tinha que ser contra o celibato, ou seja, a falta de castidade e a vida monástica. A pessoa ela não precisava ser totalmente pobre para ir aos céus. 3. Condenava a venda de indulgências
Um exemplo que eu falei inclusive no início do vídeo, que era o perdão interno. Vários membros da igreja eles vendiam esse perdão eterno para as pessoas em troca de dinheiro ou favores, e a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, cargos da igreja católica. 4. Defendia a livre interpretar da Bíblia, que nesse contexto a igreja ela deixava apenas os seus membros lerem a Bíblia. E outras 5. A missa deveria ser celebrada na língua pátria e não no latim. Inclusive, até a década de 1960, a maioria das missas no Brasil eram em latim. Das 95 teses, a igreja aboliu 60 e mudou em 1963, como eu disse para vocês. Apenas em 1963 ela vai adequar essas teses à igreja católica. E aí, com isso, surge o luteranismo, que é uma nova religião. Bom, terá a Dieta de Spina em 1529, que foi uma tentativa de acordo entre católicos e luteranos, os seguidores de Martinho Lutero. Ela vai se crescer, vai se expandir muito essa religião de Martinho Lutero. Spira era uma cidade na Alemanha. Os católicos eles fizeram uma proposta para os luteranos. Eles disseram que se os luteranos não seriam perseguidos, porém, os mesmos não poderiam propagar mais as suas ideias de sua religião, o luteranismo. Os luteranos, eles protestaram, e aí que passam a ser chamados de protestantes. E depois de uns anos terá a Dieta de Augsburg, em 1547, que vai ser o fim de um conflito armado de católicos versus protestantes, que será a paz entre as duas religiões, os católicos e os protestantes. O príncipe ou rei, ele poderia a partir de então escolher a sua religião, lembrando que o príncipe ou rei tinha que ser de acordo com a igreja católica. E aí o povo deveria seguir a sua religião de seu rei. Tal príncipe, tal religião. E também teremos, nesse contexto, as revoltas dos camponeses, que durou um ano, que foi de 1524 até 1525. A região da Alemanha, os camponeses convertidos ao luteranismo passam a exigir uma reforma social, ou seja, reforma agrária e menor exploração dos nobres. Os camponeses também incendiaram inúmeros castelos e plantações. Porém, Lutero ele ordena um massacre dos camponeses, alegando o princípio da predestinação. O sofrimento era destino dos camponeses, então Deus queria que os camponeses sofressem. Com isso, mais de 30.000 camponeses foram massacrados pelas tropas dos reis na Alemanha. E como que foi a propagação da reforma protestante pelo mundo? Bom, ela vai ser muito forte na Suécia, Dinamarca, Noruega, Holanda, França, Suíça e Inglaterra. Como vocês podem reparar, essa região aqui em marrom é a região que todos seguiam o catolicismo. Agora, a reforma protestante verde é os alemães com Martinho Lutero, e teremos os anglicanos, que eu já irei falar, na Inglaterra, e aqui na Suíça, os calvinistas. Bom, como que vai ser essa propagação da reforma protestante pelo mundo? Na França e Suíça surge um rapaz chamado João Calvino. Ele viveu de 1509 até 1564. Ele era um seguidor ferrenho de Lutero. Ele fundou o calvinismo, uma nova religião que era mais radical ainda que o luteranismo. O Calvino ele foi perseguido dentro da França e foge. E na Suíça suas ideias foram aceitas tranquilamente. Os principais princípios do calvinismo são a predestinação absoluta, ou seja, todos nascem predestinados, não importa o que você faça em vida, já está predestinado. Deus escolheu pessoas para serem salvas, eles são os eleitos de Deus. Sinal da salvação, o que é? A prosperidade econômica. E a pessoa deveria juntar dinheiro através do trabalho, e isso sim é um sinal da salvação. Para João Calvino, ele acredita que quem não trabalha não pode comer. Também o calvinismo era contra os jogos de divertimento. Sábado era o dia de descanso e eles defendiam a obrigatoriedade de sermões. Bom, aí eu trouxe para vocês, para contextualizar um pouco, um autor
alemão chamado Max Weber. Ele escreveu um livro muito bacana que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu já li, recomendo vocês a lerem, que é um pouquinho a linguagem desse texto, deste livro é um pouquinho difícil, mas se acaso alguém um dia se interessar, eu deixo aqui a minha dica cultural. Esse livro ele não tem mais de 100 páginas, é um livro até que curto, se acaso vocês quiserem ler algum dia. Neste livro, Max Weber ele vai dizer o seguinte, que ele vai analisar o capitalismo, que é o sistema de lucro que nós vivemos hoje, e ele diz que o capitalismo ele tem a total ligação com a religião. Ou seja, o capitalismo é uma forma de racionalização, de pensar no que? No lucro. Você pensa no futuro, você quer algo para o seu futuro, você quer se enriquecer. Aí o capitalismo ele surge de um espírito, ou seja, ele é uma pessoa idealista, ele acredita em ideias, esse Max Weber. E ele acredita que os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, por ser esses países capitalistas, os mais fortes que nós temos hoje, é através da religião, é ligado muito. Então ele vai analisar e vai ligar o protestantismo com o capitalismo, porque o protestantismo tem essa questão da pessoa ser salva através do enriquecimento de dinheiro. Então as sociedades protestantes, os países protestantes que seguem essa religião, as pessoas tendem sempre a procurar enriquecer cada vez mais. Os católicos eles não gostavam muito durante a época das reformas religiosas, porque os nobres não trabalhavam, quem trabalhava eram os servos. Então o nobre não aceitava muito trabalho. Já o protestante acredita que sim, o trabalho é uma forma de escolha de Deus. Então quanto mais rica, a salvação ela estará mais próxima. Bom, como será a propagação da reforma pelo mundo? Como nós vimos na Suíça e França, agora veremos na Inglaterra. Tem o rei Henrique VIII, aqui como vocês podem reparar nessa imagem ao lado. Ele queria aumentar o seu poder, e a Igreja Católica ela era um obstáculo para o seu reino. E aí ele tem uma excelente, entre aspas, uma excelente ideia, que aí ele vai pedir para o rei anular o seu casamento, que ele era casado com a Catarina de Aragão, que era filha de reis espanhóis. Fala, olha, Papa, eu não estou gostando mais da minha esposa, eu quero separar dela. O Papa ele não concorda, ele não vai aceitar. E aí o Henrique ele pega isso como uma forma de acabar com o seu casamento e anular o poder da igreja. Ele vai decretar o ato de supremacia em 1534, que é o rompimento da igreja católica e da Inglaterra, seu reino. E vai ter a fundação de uma nova religião, o anglicanismo, dentro da Inglaterra. O anglicanismo, o chefe é o rei, e o catolicismo, quem é o nosso chefe, é o Papa. O Henrique VIII ele usou da religião para alcançar seus objetivos políticos e econômicos. E, inclusive, o anglicanismo tem uma mistura de leis, de dogmas católicos com protestantes. E o anglicanismo fundamentado durante o reinado de Elizabeth I, que era sua filha. E quais são as consequências da reforma? Primeiro, a quebra da unidade católica. A Igreja Católica ela deixou de ser a instituição mais forte e mais poderosa que tinha dentro da Igreja durante esse período das reformas protestantes. A expansão do capitalismo, ou seja, a ideia de lucro. Lembra só, o protestante acredita que a forma de salvação dele é se enriquecer. Os conflitos religiosos ou guerras religiosas entre católicos e protestantes. E os principais conflitos religiosos foram dois. No dia 24 de 2 de 1572 tem a noite de São Bartolomeu, que mais de 30 mil protestantes franceses foram massacrados. E a segunda de 1618 até 1648, será a Guerra dos 30 Anos, entre Áustria, que era católica, versus Suécia e Dinamarca, protestantes, países que seguiam o protestantismo, e eles recebem a vitória. Com isso terá a Reforma Católica ou Contra-Reforma. A Contra-Reforma ela tem como definição que foi um movimento organizado pela Igreja Católica, cujos
objetivos eram, primeiro, deter o protestantismo. A igreja queria que essa religião ela parasse, não tivesse mais seguidores. Promover reformas, ou seja, mudanças dentro da instituição. Ela conseguiu ver que tinha inúmeras coisas erradas, inúmeras leis erradas dentro da igreja, e ela decidiu reformular inúmeras práticas e trazer a harmonização para as próprias práticas da igreja, que estavam muito ruins. O Papa Paulo III foi o idealizador deste movimento, e aí com isso surgem instrumentos usados pela igreja durante a Contra-Reforma. São 4. Primeiro, o Concílio de Trento. Trento é uma cidade que fica na atual Áustria. O Index, que é um livro que aconselhava os católicos a não lerem alguns livros. E 3, reativação do Tribunal da Inquisição. E por fim, 4, a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. Esse Concílio de Trento ele durou de 1544 até 1563 d.C. Vai ter a reunião do alto clero do escalão da igreja. E algumas decisões tomadas foram: primeiro, a abolição das indulgências e da simonia, fim da venda de cargos eclesiásticos, o surgimento dos seminários. A outra questão, a salvação, ela fica decretada dentro da igreja, que é a fé e obras de caridade. E a missa ela continuava sendo celebrada em latim, coisa que acabou apenas em 1963 d.C. A missa continuava sendo celebrada da forma que os membros da igreja eles acreditavam ser da melhor forma. E somente os membros da igreja poderiam interpretar a Bíblia. Bom, o Index, como eu disse, é uma lista de livros proibidos lançados pela Igreja Católica, aconselhando os fiéis a não lerem certos tipos de livros, escritos inclusive pelos protestantes. 3. A reativação do Tribunal da Inquisição. Este tribunal ele é controlado pelo Estado nessa época, ou responsabilidade do Estado. Aqui, ele foi muito ativo no país de Portugal, Espanha, França e partes da Itália também. A Espanha ela chegou a ter cerca de 25 mil funcionários nesse Tribunal da Inquisição, e quem pagava os salários era a própria coroa espanhola. E aí o Felipe II, ele reinou de 1527 até 1598, dentro da Espanha, foi o auge do Tribunal da Inquisição neste mesmo país. E por fim, a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. Ela foi uma ordem religiosa fundada em 1543 pelo ex-militar espanhol Ignácio de Loyola, ou Inácio de Loyola. A característica dessa ordem que era uma disciplina e rigidez total, e também eles tinham o voto de castidade, pobreza e obediência. Os membros eram os jesuítas, e eles catequizaram a maioria dos nativos americanos. Lembrando que nessa época aí, das reformas religiosas, inclusive da Companhia de Jesus, foram os primeiros membros da igreja a chegarem no continente americano. E os exemplos, temos o Manuel de Nóbrega e o José de Anchieta, que são os principais nomes dessa Companhia de Jesus no nosso território. Com a atuação dos jesuítas, a Igreja Católica equilibrou o número de fiéis perdidos no continente europeu. E no dia 25 de janeiro de 1554, os jesuítas eles fundaram uma capela que tornaria a cidade de São Paulo. Bom, espero que vocês tenham gostado desta aula. Qualquer dúvida estarei à disposição, e bons estudos para vocês. Tchau!